Acesse o nosso canal de pregação, YouTube, Servo de Deus Cláudio Martins. Deus tem uma palavra para a tua vida. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, Deus por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Deus me trouxe a sua palavra aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Hoje é dia 20 de janeiro de 2024. O Senhor Jesus estava falando aqui a respeito do casamento. E no finalzinho aqui, o evangelista Mateus, movido pelo Espírito de Deus, escreve, no versículo 29, que todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aqui o Senhor Jesus não está falando a respeito da separação, a respeito do divórcio. Ele não está falando para divorciar com a esposa ou para divorciar com o esposo e segui-lo. Se nós voltarmos aqui no versículo 1, diz assim o texto da palavra de Deus: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, que estavam sempre tentando ele. Tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Por isso, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles então: Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar-se, separar da vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, ou seja, qualquer que largar da sua esposa, não sendo por causa de prostituição, de adultério, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Que o receba. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Porque a intenção do seu coração é falsa. Por que você está mentindo para mim para receber a palavra que agrada o seu ego? É como se ele dissesse isso. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás,
Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? O Senhor Jesus, eu sou perfeito, eu cumpro a lei. Sou certinho com tudo, mas eu adoro o meu dinheiro. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, se desfaça desta idolatria, desta avareza. Dá aos pobres, ajuda as pessoas necessitadas, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele tinha muitos bens materiais. Mas o seu coração não era reto. O seu coração estava na avareza. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por que, meu irmão, que não entra um rico? Que é difícil entrar um rico no reino dos céus? Por causa do amor ao dinheiro. Por causa do amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, o amor pelo dinheiro que se tornou um Deus. Que a pessoa adora mais o dinheiro, mamão, do que a Deus. Não podeis servir a dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro. Então o Senhor Jesus faz uma comparação que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma rocha, um buraco de uma rocha. O fundo de uma agulha é um buraco de uma rocha. E aqui ele diz: outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma rocha, do que entrar um rico no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, meus irmãos, o Senhor Jesus diz em outra passagem que o reino de Deus não vem com visível aparência. Ele está dentro de nós. Que para entrar no reino de Deus, nesse reino, tem que haver renúncia. Renúncia da idolatria, dos ídolos do coração, da avareza. Renúncia de si mesmo, da própria vontade para fazer a vontade de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Qual será nosso prêmio, Senhor Jesus? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto a herdade e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus fala em deixar casas, em deixar irmãos, irmãs, pai, mãe. Em outra passagem, ele diz aqui que ele veio para trazer fogo. Ele não veio para trazer paz à terra, mas ele veio para trazer fogo. Você pode conferir aí na sua escritura, aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 49 em diante, diz assim a escritura: vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. Aqui ele fala sobre o seu batismo, sobre a crucificação que iria passar, a sua morte. E como me angustio até que venha cumprir-se. E aqui ele fala: cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Não que o Senhor Jesus vai trazer dissensão, contenda na vida das pessoas. Ele diz: a minha paz eu vos dou, eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, em outra passagem.
Ele veio trazer paz. Mas quando a pessoa passa a seguir a Cristo, quando a pessoa passa a estar na luz, aí as trevas vão começar a perseguir. Por isso ele diz aqui que não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria família, os da sua própria casa. Então, quando você passar a seguir a Cristo, a descer as águas do batismo, as pessoas da tua própria casa vão te perseguir. Vão dizer para você: agora você ficou louco. Agora você endoideceu, você virou crente? Você ficou louco? Ficou maluco? Olha o jeito que você se veste. Olha como você fica rindo à toa. E vão te criticar. E vão te perseguir. Até tentar fazer você desistir da tua fé. Por isso o Senhor Jesus diz que veio para trazer dissensão. Porque é impossível seguirmos a Cristo, de andarmos na luz e não padecermos perseguições. E é dentro da própria casa. E é dentro da própria igreja. O salmista Davi dizia: se fosse alguém estranho o que me traía, mas era meu amigo íntimo, íamos à casa de Deus juntos, tínhamos comunhão, congregávamos. Mas o inimigo usou alguém para atrair Davi, para entristecer, para perseguir. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Foi assim na vida de José. Seus irmãos o venderam, o traíram por dinheiro, por moedas. Judas comia no próprio prato do Senhor Jesus Cristo e traiu com um beijo por 30 moedas. Aquele que o beijar pode prender ele. José teve um sonho. Sonhou que o sol e a lua, o seu pai e a sua mãe e as estrelas se curvavam diante dele, se dobravam diante dele. Isso aconteceu no futuro. Depois de José passar por 30 anos preso, foi vendido como escravo, foi dado como morto para o seu pai, foi enganado pelos seus irmãos, foi vendido. E depois na casa de Potifar, sua mulher deu em cima dele e ele fugiu, deixando as roupas do seu corpo. E ela acusou ele de assédio, o acusou de estuprador. Ele foi lançado na cela, na prisão. E aí Deus deu um sonho para ele, para o copeiro, para o padeiro, e esqueceram dele. Mas Deus não esqueceu. Deus não o esqueceu. E chegou o tempo, depois de passar 13 anos ali preso, chegou o tempo em que Deus o exaltou através de um sonho, de uma revelação que Deus deu para José, interpretar o sonho de Faraó. E José foi governador no Egito. E vieram seus irmãos, seu pai, sua mãe, e se prostraram diante dele por causa de trigo, de comida, de alimento, por causa do tempo de vacas magras que havia ali na terra no Egito. E só no Egito tinha alimento. É o Deus vivo de Israel que faz a obra. É Deus que chama à existência aquilo que não existe. É Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. E é Deus que está operando na tua vida. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas a espada. Vim trazer a palavra de Deus, a palavra, a espada de 2 gumes, que divide juntas e medulas. E é apta para discernir as intenções do coração. Todo aquele que tiver deixado casas, você deixou alguma coisa pelo Senhor? Você deixou o cigarro ou ainda continua fumando? Você deixou a bebida alcoólica ou ainda esconde no teu guarda-roupa? Esconde na geladeira, esconde na tua estante. A tua estante está cheia de bebida. Ah, mas é para servir para alguém que vem em casa para uma visita. Esse é meu barzinho, esse é o teu ídolo. Os beberrões não entrarão no reino de Deus. Todo aquele que é vencido pelo vinho, Provérbios capítulo 20, nunca será sábio. Ó Lemuel, a mãe de Lemuel dizia, a rainha, dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e esqueçam da sua tristeza.
Mas você, Lemuel, não beba. Não beba. Você deixou bebida por amor a Cristo, deixou as drogas, deixou a pornografia, ou ainda continua se sujando na pornografia? Continua se enlamaçando no pecado? Continua cometendo os mesmos pecados, praticando os mesmos pecados, ainda que muitos dizem que não é mais pecado, que é falta, que é falhas, que é erros. A Bíblia diz que é transgressão, porque conhecendo a palavra de Deus, você continua transgredindo a lei do Senhor. Continua na iniquidade, no pecado, e não deixou a prática do teu pecado. Ainda continua se sujando, colocando coisas más diante dos teus olhos, colocando a pornografia, cobiçando a mulher do teu próximo, cobiçando o marido da tua próxima. Deus sonda os nossos corações e mente. E todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs, alguém que se apega muito às pessoas. Deus provou a Abraão: Abraão, leva o teu filho Isaque, sacrifica ele para mim. Me dê o teu filho para mim, prova o teu amor. Não que Deus queria que Abraão sacrificasse o seu filho, matasse seu filho Isaque, mas Deus estava provando o coração de Abraão, provando para ele mesmo, porque Deus sabia que Abraão não iria negá-lo. Quando Abraão levantou o punhal para sacrificar o seu filho, o anjo bradou do céu: Abraão, não faças tal coisa. O Senhor proverá para si o cordeiro, e o Senhor proveu o cordeiro para Abraão sacrificar. Deus proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue no madeiro da cruz. E muitas pessoas se apegam a irmãos, a irmãs, a parentes, ao pai, à mãe, e não descem as águas do batismo, não se convertem a Cristo. O primeiro mandamento é este: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em João capítulo 21 está escrito: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Me amas mais do que a estes? Por 3 vezes Cristo perguntou para Pedro: Pedro, você vai me negar de novo? Me amas mais do que a estes? Deus quer ser o primeiro lugar na nossa vida, acima de pai, acima de mãe, ainda que temos que honrar os nossos pais, mas o nosso amor tem que ser primeiramente em Deus, porque é através do amor de Deus que conseguimos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Colocando Deus acima de tudo, acima de família, colocando Deus acima do trabalho, acima da própria vida, negando-se a si mesmo. É o que Deus requer de todos nós. E quem fizer isso, quem deixar casas, quem deixar irmãos e irmãs, quem deixar mãe, mulher, filhos ou terras por amor do meu nome, disse o Senhor Jesus, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A porta, meus irmãos, ela continua sendo apertada e o caminho ainda é estreito. É o caminho da renúncia, o caminho da obediência. É isso que Deus requer de todos nós, a começar por mim que estou pregando essa palavra. Não adianta eu ficar pregando a palavra de Deus e não viver aquilo que eu prego. Estou enganando a mim mesmo. Todos nós somos devedores do Senhor. Todos nós temos que praticar a palavra de Deus e viver uma vida santa, reta diante do Senhor, renunciando a si mesmo, renunciando às paixões carnais, renunciando o pecado a cada dia, confessando e deixando, renunciando o nosso ego, a nossa vontade, para fazer a vontade do nosso Deus. Foi o que Cristo fez. Renunciou a si mesmo. Renunciou o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Os anjos adoravam o Senhor Jesus nos céus. Cantavam para ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. Adoravam o Senhor, lançavam as suas coroas diante do trono. Mas o Senhor Jesus Cristo renunciou toda esta glória, toda essa majestade, e se fez homem, mortal, humano,
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz veio ao mundo e nos trouxe tão grande salvação. Iluminou os nossos olhos, a nossa mente, e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Renuncia este pecado por amor do Senhor. Renuncia isto, essa vida que você está vivendo de promiscuidade. Essa vida que você está vivendo de pecado, de devassidão. Renuncie, meu irmão. Renuncie, minha irmã, por amor do Senhor Jesus Cristo. Porque você receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. É a palavra que Deus trouxe no meu coração neste dia de hoje. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Dobremos nossos joelhos e agradecemos a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que nos limpa, que nos purifica a cada dia, Deus querido e santo. Toma nas tuas mãos, meu Pai, cada ouvinte, ó Deus, que ouviu a tua palavra. Ó Deus, dá entendimento, abre os olhos do Espírito, Pai, esclareça, Senhor. Dá entendimento, Pai, liberta do império das trevas, essa pessoa que continua ainda nas trevas, que continua bebendo, fumando, usando drogas nos jogos, ó Deus, fazendo tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Esta pessoa que está escrava, Senhor, meu Deus, da pornografia, da amargura, Deus querido e santo, da mágoa, do rancor, esta pessoa que foi traída, Senhor, esta pessoa que está doente, meu Pai, da alma, ó Deus, entra com providência por amor do teu santo nome. Esta pessoa que tem ódio do Senhor, meu Pai, que tem ira no seu coração concernente a ti, meu Pai, que não aceita a tua palavra, que não aceita o teu caminho, que questiona, meu Pai. Ó Deus, quebra os grilhões, meu Deus e meu Pai. Entra, meu Deus, com providência, com libertação, meu Pai, com restauração. Faz uma obra, meu Pai, na vida desta pessoa, por amor do teu santo nome. Envia salvação, envia, meu Pai, a libertação na vida desta pessoa, por amor do teu santo nome. E o teu nome será glorificado, Pai Santo e Justo. Receba esta voz de oração, no santo nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, a santa paz de Deus, o amor do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um de vós para todos sempre. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, meus irmãos, acesse o nosso canal que Deus tem preparado no YouTube, Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Deus seja sempre louvado. Amém.